Navios carregados de sal, da Tunísia e de Marrocos, acostam com frequência em Aveiro, o que aflige João Cascais, um dos últimos marnoteiros da ria. A força das marés tomou conta da extensa lagoa de Aveiro. As marinhas eram ilhas dentro da própria ria. Como os muros não foram defendidos, entraram em colapso uns a seguir aos outros. O importante salgado de Aveiro está em parte submerso e talvez perdido. Não é de branco que faz muito mal, é o inverno. O inverno quando vem, as marés vivas como agora, e depois vento aqui do sudoeste, vento mareiro, marés vivas, as marés atiram aí como se não é brincadeira. Eles lá no livro diz 3,20 m, 3,40 m, 3,70 m, mas o pior é quando está a temporal, o tempo é que manda na maré, não é o livro que manda, é o tempo. Se tiver vento norte, as marés mantêm-se mais ou menos no que está no livro. Mas quando um vento salta para aqui, vai tudo na frente. Por isso é que as marinhas acabaram todas também. E depois os patrões, os donos, arrebentam um buraco, custa muito dinheiro. E depois eles já não queriam gastar esse dinheiro e acabou. Os velhinhos já morreram, os novos herdeiros deixaram ir tudo, pronto, acabou tudo. As condições naturais do Salgado de Aveiro deram origem a um ecossistema frágil. Na Figueira da Foz, as marinhas, estabelecidas em sapal de nível alto, foram escavadas no solo. Mas em Aveiro, sendo a praia baixa, os marnotos ergueram muros ou motas para delimitar e defender os compartimentos. Na praia-mar eram abertas as comportas ou portões para que a água límpida da maré corresse pela cal e pelo esteiro e alimentasse o viveiro da salina. No emaranhado dos canais, a corrente era por norma fraca, por isso fácil navegar a remos, à vara ou à vela. Na Foz do Voga, a fonte de sustento das populações ribeirinhas resumia-se ao peixe, ao sal e ao moliço. As algas da laguna davam abrigo, por exemplo, às tão apreciadas enguias. Ganhava-se um fraco salário, mas muitas gerações retêm do passado a beleza e os recursos naturais da imensa zona alagadiça que se estende de Ovar a norte até Mira, no sul. Em meados do século passado, contavam-se pelo menos 300 salinas ativas. Agora restam 8, sendo que apenas 2 têm acesso de barco. Aqui estamos dentro do esteirinho que se chama uma fossa de servidão. Ou seja, este esteirinho só dá acesso à minha salina e era esta que era as 3 andainas. A Marinha 18 dos Caramonetos é explorada por João Cascais, que desta vez trouxe consigo Alexandre, o neto. Em ano bom, com a ajuda do genro, conseguem-se 300 toneladas. Mas mais o resto das nossas salinas era muito lindo, porque aquilo que nós temos a ver aqui, nós víamos em quantidade grande mesmo. Aqueles dos lados gritavam para a gente falava uns para os outros. Hoje não, hoje atualmente, como eu já aqui andei uma machada de anos, está o Pedro a sofrer agora. Anda aqui sozinho. Se ele der qualquer coisa, só se ele tiver até lá à mão, se não fica aqui. Anda sozinho, ele está no meio de uma ilha sozinho. E antigamente não, tínhamos cheio de gente por todos os lados.
Os marnotos e os moços, muitas vezes contratados na Feira de Março, podiam ser oriundos da Gafanha, Vagos e de Mira, mas também do Alto Douro ou de Trás-os-Montes. Depois de arrastado para o tabuleiro, o sal era armazenado na eira. As pirâmides só seriam tapadas antes das primeiras chuvas. A safra, mais ou menos lucrativa, dependia dos caprichos do tempo, do custo da mão de obra e do valor do sal no mercado. Havia a espuma de sal, o sal grosso e o mais fino, conforme a arte do marnoto e o fim a que se destinava a produção. É que se a gente quiser que ela avive mais um bocadinho, abre a rolha com mais força. A gente quer que ela amacie, abre a água mais devagarinho, para correr mais devagarinho para baixo. Portanto, e o cristal fica mais pequenino. Tanto, mas está mais ou menos numa pedra boa para a gente poder trabalhar com ela, porque se ele fica muito macio, custa muito depois a trabalhar com ele, porque ele esparralha-se todo. Portanto, custa muito. Tanto, e o sal de Aveiro, antigamente para o bacalhau, queria-se quanto mais grandinha fosse a pedra melhor, quando era para salgar o bacalhau lá fora. Portanto, se fosse muito macio já não gostava. O sal se fosse muito macio, que é ser fino, ou em contato com o peixe, e o peixe ainda vinha molhado, porque era salgado em alto mar, o sal desfazia-se logo. Portanto, o sal tinha de estar num cristalzinho maior para se aguentar algum tempo sem derreter todo. O bacalhau não é salgado, não é espalhado numa canja e depois meter sal nele todo, não. Não é. Só leva uma tirinha de sal desde o cachaço até à pontinha do rabo, onde ele é aberto. Só assim por direito a espinha leva uma tirinha, que é ser mais largo no cachaço e a morrer numa tirinha estreitinha no rabo. E depois leva outro bacalhau em cima. A moira, conforme vai derretendo o sal, a moira vai caindo às badanas do peixe. E vai conservar o peixe todo conservadinho, que ele quando chegava aqui nem sal tinha, vinha colado um ao outro. O sal tinha desaparecido e o peixe colava um ao outro. Portanto, aí estávamos a rica conserva de bacalhau antigamente. Em meados do século XX, a frota bacalhoeira e a indústria química absorviam a produção de Aveiro. Mas nos anos 70, vulgarizou-se a utilização das redes de frio para a conservação dos alimentos. O sal artesanal deixou de ser interessante do ponto de vista económico. Face a tão fraco rendimento para tanta mão de obra, as marinhas foram ficando ao abandono. Algumas motas perduram. Recorre-se ao entulho e a pneus para suster o impacto da ondulação e das marés. Os marnotos ativos desconhecem como funciona o mercado de consumo. Vendem por norma o sal a grossistas. Para os homens da ria, seria bom proibir a importação de sal estrangeiro, melhorar os acessos, proteger de forma eficaz o salgado de Aveiro. A praia-mar na Boca da Barra é às X horas, mas aqui é uma hora mais tarde. Portanto, a Boca da Barra pode ser às 3, mas aqui em Aveiro é às 4. Portanto, uma hora mais tarde. Portanto, a plenitude é isto. Mas se a água viesse devagarinho pelos canais, a plenitude que é que a praia-mar acabava, ela começava a andar para trás e ali nunca fazia a plenitude que fez à Boca da Barra. Porque depois já começava a andar para trás. Assim não, está tudo aberto, a plenitude faz na Boca da Barra, faz acolá. E acabou. E vai tudo ao fundo, é direto. Porque a água era trancada, por exemplo, se a gente abrir uma mangueira grande e deixar correr a água, é muito mais, enche mais depressa o tanque que for uma mangueira pequenina, é ou não é? Portanto, é o que está a acontecer. A mangueira é grande porque está tudo a correr direto. Se ela corresse só por dentro dos teirinhos, demorava muito mais tempo. Portanto, já não fazia uma praia-mar tão grande. Então, qual será o futuro da sua ilha aqui? O futuro da minha ilha é isto acabar tudo. É acabar tudo. É ir ao fundo, depois, para o É ir tudo ao fundo, fica tudo arrasado isto de água. Entanto que isto já arrasou, mais que uma vez. Ainda há 2 anos arrebentou uma cambeia aí nessa salina, que chama as 3 Andainas, arrebentou ali uma cambeia, e o dono já veio para tapar. Já tinha acabado, há 2 anos atrás. Eu é que tive que ir ajustar, falei com o senhor, veio aí com uma máquina, levou-me 3.500 euros mais um trator que estava aqui em cima que eu lhe dei, para tapar o buraco naquilo que é dos outros. Para eu poder trabalhar na minha salina, porque senão também já tinha acabado.
Eu sei que há vários projetos internacionais relacionados com as rotas do sal, que envolveram vários parceiros. Agora, os proprietários estão aí, eles têm que provar, por exemplo, que ainda possuem, que aquilo é deles, que aquelas áreas que estão submersas são deles. Por outro lado, alguns até querem produzir, e até existem alguns planos. Os custos são enormes. Das duas, uma. Ou há esse regime de proteção, que eu não sei se terá algum sentido, porque se não compensa economicamente, tem que se pensar de que ponto de vista é que compensa. Mas há um que eu sei. Nós estamos na era do verde. Por razões ecológicas ou dos próprios ecossistemas, é importante. Nós podíamos começar deste mosteiro. Parte das freiras que aqui estavam eram proprietários de sal. Estavam aqui enclausuradas, mas eram proprietários e geriam os negócios. E venderam. Portanto, era possível fazer algo que até permitisse ver o todo da cidade. Mas aquela zona que está ali, que é o jardim, eram marinhas. Que foram... Aquele canal que vai ao mercado de peixe só foi construído no século XVIII. Para quê? Para levar, cá está, o peixe até ao mercado, e ali ao lado eram marinhas de sal, existem desenhos que mostram isso tudo. Portanto, a cidade foi conquistando espaço. Desde o século XII, XIII, XIV, XV, a pesca era fundamental e alimentava uma das zonas mais densas da Europa, que é a zona da Flandres, toda aquela zona. Mas, entretanto, o sal é escasso. E o sal era produzido, era sobretudo por evaporação. Imagine a quantidade de lenha que era preciso pôr a arder para conseguir em tinas ou em construções na areia fazer evaporar a água para obter o sal. Muito caro e dilapidava aquilo que era essencial para outros objetivos no norte da Europa, a construção civil, a construção naval, etc. Quando começam a vir mais para sul, e Bruges é muito importante, quando começam a vir mais para sul, começam a encontrar zonas onde se produzia sal. Um sal diferente, um sal de mar, evaporado à beira-mar, porque estava na proximidade, estuários de rios, porque essa é uma das condições, e começam a ver que é um sal muito mais barato. Eles estão a vir pelo norte, depois começam a encontrar salinas que existiram em Portugal, no Entre-Douro e Minho, até ali à zona de Lessa, Matosinhos, mas Aveiro é que se posiciona com condições excelentes de produção de sal. Aveiro manteve importância, mas o ecossistema era frágil. A miúde havia problemas com a comunicação da ria com o mar. A laguna chegava a fechar por completo, o que só foi resolvido no princípio do século XIX, com a fixação artificial da barra na zona que hoje se conhece. As obras no porto vieram permitir a defesa das marinhas que no interior da ria se expandiram. O tempo áureo do comércio com o norte da Europa tinha, no entanto, acabado. Na época de repouso, agentes da ria produziam nos viveiros enguias, tainhas, robalo, ameijoa. No peixe e no moliço, encontraram forma de fazer face às crises salícolas. As obras na barra atraíram outros investidores. Quem vai produzir sal, imagine, são os engenheiros, os mercadores, os estrangeiros que acreditam e vão comprar salinas ali mais próxima do porto. E acreditam, e até num primeiro momento é que até se produz sal. E até no século XIX se vai produzindo sal. Mas não tem mais nada a ver com o que eram os períodos anteriores. Produz-se. O sal de Aveiro vai estar na Exposição Universal em meados do século XIX. É, mais do que tudo, vou-lhe dizer, é uma memória que se criou, construiu uma identidade reivindicadora. Mas a produção de sal passou a ser residual. Mesmo no século XX? Mesmo no século XX.
Hoje há quem queira aprender a arte de fazer sal e flor de sal. O projeto decorre na Ilha dos Puxadoiros, situada na zona norte do Salgado. Os candidatos aprenderam a usar as alfaias próprias da profissão, a bolir, a rer, a governar as águas e, numa fase anterior, a limpar e a preparar a marinha. Trata-se de um curso profissional com estágio pago, subsidiado pelo Estado, em colaboração com a empresa proprietária da salina. A Ilha dos Puxadoiros só é acessível por barco. Todos os que aqui trabalham estão isolados na ria, tendo muitas vezes que pernoitar no tradicional palheiro de madeira. Gosto de estar a criar laços com a tradição e cultura da cidade. Também é uma das principais razões porque estou cá. E não me preocupa minimamente. Era capaz de ser marnoto para o resto da vida? Não digo que não. Gosto desta atividade, não é tão pesada como pensava que seria. Na escola há pouca divulgação e promoção aqui das salinas. Nós, ano passado, tínhamos um projeto que era mostrar às crianças como se fazia o sal. E chegámos à conclusão que a maior parte das crianças não sabiam como é que se formava o sal. Aqui em Aveiro? Aqui no distrito de Aveiro. Nós pensámos que iríamos ter o conjunto de salinas a funcionar como tínhamos, por exemplo, nos anos 50 ou nos anos 60, é impensável. Porque as necessidades do mercado não serão tão grandes e, por outro lado, até esses próprios locais, muitos deles estão irreversivelmente destruídos.